Olá, amigos! Está no ar mais um Mensagens de Luz, abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje tenho a honra e o prazer de receber Leonardo. Obrigado pelo convite ao Centro Obreiros do Bem, ao Ilse que está atrás da câmera. É sempre uma alegria poder falar do Evangelho de Jesus, sobretudo na casa. Uma vibração tão boa, né? Então é uma honra para mim mesmo, uma oportunidade que eu agradeço do fundo do coração. Nós que temos toda a gratidão. Obrigado. Então, Leonardo, este livro, Palavras de Vida Eterna, ele é dividido em capítulos. Sim. Cada capítulo traz uma passagem do Evangelho. Uhum. E hoje nós vamos tratar do capítulo 31. Isso. Qual que é o título deste capítulo e qual a passagem do Evangelho citada? Bacana. Então, o Palavra de Vida Eterna, ele no capítulo 31, o título do capítulo é Combatendo a Sombra. E o versículo da Bíblia que foi extraída a preleção do Emmanuel se diz assim, é o Evangelho de Paulo, capítulo aos Romanos, quando ele escreve a igreja de Roma. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esse trecho da Bíblia ele prossegue, mas a síntese da palestra está nesse versículo da Bíblia, de que você não deve se conformar com este mundo, mas se transformar. A princípio, poderíamos interpretar essa passagem, ou seja, não se conformar com este mundo, em rebeldia, ou até praticar a violência. Sim. Mas não é esse o sentido. Não. Veja que quando Emmanuel fala para nós não nos conformarmos com o mundo, significa que nós devemos tirar o mundo dentro de nós. Né? O mundo ele está em nós, estamos na Terra, no planeta Terra. Já por estarmos aqui, comungamos dos mesmos tipos de virtudes e problemas, defeitos. Isso é normal. A gente está num planeta com um determinado nível de evolução, então é a partir daí que a gente tem que fazer a transformação, mas não a transformação do outro. Quando você se propõe a transformar o outro, você cai naquela armadilha que nós criamos e que Jesus disse muito bem. Quando ele diz assim: primeiro, tire o argueiro do seu olho e depois veja como tirar o cisco do olho do próximo. Você vê que Jesus, sempre como nosso Criador, o Cristo de Deus, criou o nosso planeta. Ele sequer, em momento algum, mesmo tendo autoridade para tanto, ele condenou alguém. O fato de você condenar já é uma violência. O fato de você não aceitar o que a pessoa fez e condenar ela por aquilo é uma violência. Então, a proposta de Jesus é a transformação da pessoa para combater as sombras que há nela, primeiramente. É a chamada reforma íntima. Exato, é a chamada reforma íntima, que é que o Paulo também falava do homem velho, o homem velho que habita em mim. E quando ele diz assim, o Paulo, ele nos diz: aquilo que quero fazer não faço, mas aquilo que não quero eu faço. Porque são hábitos arraigados por muitos e muitos milênios. Nós não temos a pretensão de nos tornarmos, pelo menos não deveríamos ter, a pretensão de nos transformarmos em anjos da noite para o dia. Se nós tivermos essa pretensão, certamente teremos frustrações. Porque para você combater a sua sombra interior, primeiro você precisa se aceitar. Aceitar quem é você. Só que antes de se aceitar, você tem que fazer um exercício que é o autoconhecimento. A partir do momento que você passa, analisando o Evangelho, a apurar as suas atitudes com a base no Evangelho, nós vamos nos autoconhecendo. Tanto por bem como, vamos dizer assim, para as nossas virtudes, como para os nossos defeitos. As virtudes são boas, devemos trabalhá-las, mas os defeitos é que é a transformação que Paulo se propõe a fazer. As sombras, mas não do próximo, de nós. Primeiramente de nós. Certo. Eu acho que o Cristo, a propósito da vinda do Cristo da Terra, né, foi dar o exemplo. E ele nos convida a também darmos o exemplo.
Exato, exato. E veja que Jesus, no seu ministério, ele não escolheu anjos. Os apóstolos, por mais que, como o Chico falava também, por mais que eles sejam respeitados e são mesmo, eles não eram anjos. E aí o Chico ele conclui, se fossem anjos a gente não ia entender nada. Porque era necessário que um humano pudesse falar daquilo que entendeu de Jesus. Se não fosse assim, nós não entenderíamos. Há muita gente ainda que questiona se Jesus veio mesmo num corpo de carne. Ora, se Jesus não viesse como um ser humano, tudo que ele ensinou seria um godo, uma falácia. Porque ele viveu tudo o que nós vivemos. E ele nos disse que seríamos capazes de fazer isso. Então, essa transformação, o questionamento seu foi... O meu questionamento foi que Cristo veio, a Isso, maior coisa foi que Cristo veio dar o exemplo, e nos ensinar dessa maneira a dar o exemplo também. A seguir os passos, exatamente. Quando ele veio à Terra, ele poderia vir em qualquer berço. Ele escolheu nascer no meio dos animais. Maria provavelmente se sujeitou a preconceitos, porque ela engravidou antes do casamento. Naquela época, as mulheres que traíam o marido eram apedrejadas. José, então, casou com ela. Então, desde a concepção de Nosso Senhor, até o fim da vida dele, foi um ato de renúncia plena. Renúncia por passar mais de 1000 anos se preparando uma encarnação num corpo tão grosseiro como o nosso. Depois viveu 30 anos, ao que nós sabemos, através do Evangelho, numa condição humilde, ajudando seu pai como um carpinteiro. E depois 3 anos que ele passou ensinando a nós, no 3º ano ele se submeteu ao martírio da cruz. Ele sofreu uma injustiça, mas para mostrar que o caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando os apóstolos, quando ele diz que vai para um lugar e os apóstolos não poderão ir, e um dos apóstolos questiona, mas como é que nós vamos ir se o Senhor não mostra o caminho? E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes ele disse, estás comigo por tanto tempo, foi Filipe, e ainda não percebeu o caminho? Você viu meu exemplo e ainda não percebeu? E aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Através do exemplo de Jesus, de renúncia. E a combater a sombra passa justamente por isso, em você promover uma transformação íntima de forma que a sua mensagem seja persuasiva. De você não falar da boca para fora. De você entender que o Evangelho é vida. Não é só letras mortas, é verdade e vida que está escrito no nosso Evangelho. Que Jesus, na sua misericórdia, depois de tudo que passou, voltou ao convívio dos apóstolos para mostrar que a vida prossegue. E acho que cabe bem a lembrança de que onde está o reino de Deus? Exato. Não é? E onde estaria o reino de Deus? A maioria das pessoas procura um paraíso, um belo cenário, mas na verdade o reino de Deus vem do nosso interior. Parte daí. Um dia a Terra vai se transformar no reino de Deus. Nenhum planeta está fadado a viver sempre no sofrimento, na angústia, mas quando seus moradores se transformarem. Porque quando Jesus se referia ao reino de Deus, ele fala, procure o reino de Deus e sua justiça primeiro, que o resto lhe será acrescentado. Então, procurar o reino de Deus é procurar as virtudes de Jesus, o que nos identifica com o plano espiritual, com as verdades maiores e morredoras do Evangelho. E a sua justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, de acordo com a sua obra. Essa é a base da justiça de Jesus. A cada um de acordo com as suas obras. Então, pautando nossa visão nesses pontos, o resto, a espiritualidade, Deus, através da espiritualidade, trabalha a nosso favor para que possamos ter o desenvolvimento, resolver os nossos problemas sem aflições, sem angústias, de uma maneira relativamente, perto do planeta que estamos, tranquila. O reino de Deus seria isso, ao meu ver. Daí, Leonardo, Nossa. eu gostaria que você interpretasse para a gente os 2 últimos parágrafos, que eu acho que foram muito bem escritos por Emmanuel e Chico, e que retratam
como conclusão o estudo de hoje. Perfeito. Antes eu vou só tomar liberdade de ler o versículo da Bíblia, porque isso é muito importante. Nós, espíritas, é muito bom ter a codificação, mas é importante nós irmos atrás da Bíblia. Não deixar a Bíblia como segundo livro, mas também como livro principal. Porque o Espiritismo se baseia em Jesus, e Jesus está retratado nos evangelhos, os 4 evangelhos. E os demais, né? De Paulo, enfim. E aqui, olha que Paulo, quando escreveu a Igreja dos Romanos, ele escreveu assim. 12:2. Tem tempo ainda? Temos. Quanto tempo aí? 12:2, vamos lá. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Mudança das ideias. Deixa que Deus transforme você. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E vocês conhecendo a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não há maior felicidade do que você obedecer a Jesus. Essa é a nossa maior felicidade. E ele encerra a preleção aqui de Emmanuel dizendo que nós devemos crescer para a vida superior, transformarmos em luz, porque com a nossa luz, com a nossa convicção, o nosso exemplo, ele tocará mais profundo o coração da pessoa. Depois nós lemos aqui, quem estiver em casa, você tocando, porque somente um coração fala com o outro. E ele conclui, o Emmanuel, dizendo que se nós não devemos nos habitar, nos resignar, aceitar, né, os hábitos das trevas que estão em nós, não no outro, mas primeiramente em nós. Mas se nós nos purificarmos, a nossa presença em favor do próximo será muito mais persuasiva, ela trará muito mais convencimento para que se estabeleça, sim, efetivamente, no futuro que Deus queira, breve, do domínio da eterna luz. Então, nós precisamos nos reformar intimamente para dar o exemplo e assim procurar a evolução não apenas da sociedade, mas como do próprio mundo. Isso. Quando Jesus falava para que aqueles que, quando vocês forem autoridades, não tenham medo. No momento certo, você saberá o que falar. Mas primeiro você tem que buscar a sua reforma, como diz a Bíblia, transformar a sua mente de acordo com o Evangelho. Aí sim você começa a estar apto a ajudar o outro. Veja que para isso você tem que ter humildade, tem que ter empatia, você tem que ter paciência, tolerância, compreensão, bondade, caridade. Qual é o resumo de caridade do Livro dos Espíritos? É benevolência para com o próximo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está lá na Lei do Amor, no Livro dos Espíritos. Muito bem, esta foi a entrevista do nosso querido Leonardo. Muito obrigado pelas grandes explanações. É sempre um prazer mesmo falar do Evangelho, porque a gente ouvindo, a gente aprende primeiro, né? Conto com você na próxima visita. Deus quiser. E este foi mais um Mensagens de Luz. Aguardamos vocês na próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna.